Olá, queridos! No caso de hoje, nós falaremos sobre Florence Medrick, uma mulher que se tornou o centro de um dos casos mais intrigantes da era vitoriana. Um julgamento controverso, uma mulher cheia de mistérios e um veredito que dividiu opiniões. Vamos conhecer sobre esse caso? Florence Elizabeth Chandler nasceu em 3 de setembro de 1862, em Mobley, Alabama. Ela era filha de William George Chandler e ex-prefeito de Mobley, que também era sócio de uma empresa bancária. Sua mãe era Caroline Chandler Dewberry, nascida em Holbrook. O pai de Florence, infelizmente, faleceu antes mesmo dela nascer. E 10 anos após, em 1872, a sua mãe se casa pela terceira vez com o barão Adolf von Rox. Ele era um oficial da cavalaria do exército alemão. No ano de 1880, ela embarca em uma viagem dos Estados Unidos para o Reino Unido na Europa. Nessa viagem a navio, ela conhece James Maybrick, um comerciante de algodão em Liverpool. James era 23 anos mais velho do que Florence. Ele tinha 40 anos e ela tinha apenas 17 anos. Os olhos curiosos e maldosos estavam por toda a parte, devido à grande diferença de idade do casal. Mas isso não os impediu que se casassem no ano seguinte, em 27 de julho de 1881, em Londres. Eles viveram na Virgínia e o casal parecia muito feliz e o seu casamento ia bem. Mais tarde, eles se mudam e se estabelecem com seus 2 filhos nos subúrbios de Liverpool. E depois dessa mudança, o casamento já não era mais o mesmo de antes. Quando chegaram em Liverpool, eles causaram grandes impressões, pois eles sempre estavam presentes em bailes, em funções importantes e aparentavam ser um casal feliz e também bem-sucedido. Mas James, um hipocondríaco, que são pessoas extremamente preocupadas com a sua saúde, e que se importam tanto ao ponto de, antes mesmo de estar doentes, eles já começam às vezes a tomar alguns medicamentos ou fazer vários exames, se previnem ao máximo para que não contraiam, não peguem, nenhuma doença. Então, hipocondríaco é isso, ser extremamente preocupado com a sua saúde, às vezes de uma forma até descontrolada. Devido a isso, ele era um usuário regular de arsênico e também de outros medicamentos que continha na sua composição alguns componentes venenosos. James tinha algumas amantes, inclusive teve 5 filhos com uma dessas amantes. E Florence, que já estava infeliz com o seu casamento, como as coisas andavam, começou a seguir os passos do seu marido. E também começou a ter alguns casos extraconjugais. Um desses casos foi com o empresário Alfred Brierley. O caso acabou chegando aos ouvidos de James, que com uma grande raiva iniciou uma briga com Florence. Eles discutiram bastante e ele também a agrediu. Disse a ela que queria o divórcio, algo que era desejo de ambas as partes naquele momento. Mas algo aconteceu no dia 27 de abril de 1889. James adoeceu após tomar uma dose dupla de estrequinina, substância tóxica que é usada como pesticida e raticida. Dose essa que ele mesmo administrou em si próprio. Os seus médicos os trataram de dispepsia aguda, que é desconforto ou dor superior no abdômen. Mas, infelizmente, mesmo com esse tratamento, a situação de James piorou. No dia 8 de maio, Florence escreveu uma carta para Alfred, o seu amante. Essa carta passou pelas mãos de Alice Yap, uma babá que não gostava muito de Florence. Ela entregava para o irmão de James, Edwin, que depois entregava para o seu irmão mais velho, Michael Maybrick, que na época era o chefe da família. Há relatos de que o irmão Edwin era um dos amantes de Florence.
Então Michael ordena que Florence seja tirada como dona de sua casa e fique em prisão domiciliar. Em 9 de maio, uma enfermeira relatou de que Florence havia adulterado secretamente uma garrafa, que depois foi encontrada com meio grão de arsênico. Florence diria mais tarde que o marido a implorou para que o administrasse como estimulante, mas na verdade ele nunca tomou o conteúdo daquela garrafa. O Sr. James Maybrick faleceu em sua casa no dia 11 de maio de 1889. Em memória de James, Florence descreve em seu livro mais tarde que a morte havia apagado memórias de muitas coisas, mas que ela estava grata de se lembrar que eles haviam interrompido os procedimentos do divórcio e haviam se reconciliados para o bem dos seus filhos. Florence estava ajoelhada ao lado da cama de seu falecido marido quando se recorda sobre essas coisas. Após o acontecimento, os irmãos de James, inconformados e desconfiados com a morte dele, pediram para que o seu corpo fosse examinado. E após o seu corpo ser examinado, foi descoberto que havia leves traços de arsênico em seu corpo, mas a quantidade que tinha em seu corpo não era considerada fatal. Por ser uma quantidade pequena, não se sabe se foi administrada pelo próprio James ou se havia sido administrado por uma outra pessoa. Após o corpo ser examinado, em abril de 1889, Florence foi acusada de usar papel para pesticidas que continha arsênico, comprado em uma farmácia local. E após isso, ela havia o encharcado em uma tigela de água. Após o inquérito realizado, ela foi acusada de assassinato e foi julgada em St. George's Hall, Liverpool, perante o juiz Stempen, e foi sentenciada à pena de morte. Seu julgamento gerou grande repercussão e até foi relatado em jornais como um erro judiciário. As pessoas não acreditavam que Florence poderia ser capaz de assassinar o seu marido, já que havia pouquíssimas evidências e as que tinham ainda eram muito rasas. Após o veredito, as pessoas gritavam por justiça em favor de Florence. Após um clamor público, Henry, o ministro do Interior, e o Lord Chancellor concluíram que as evidências estabelecidas apontavam para a Sra. Medrick e de que ela havia envenenado seu marido de forma intencional, mas que há motivos para dúvidas razoáveis se o arsênico teria sido mesmo o causador de sua morte. A sentença de morte foi substituída por uma prisão perpétua, crime ao qual Florence estava respondendo sem nunca ter sido acusada. Os apoiadores de Florence divulgaram novas evidências em meados de 1890, mas infelizmente não havia a possibilidade de apelação, e o Ministério do Interior não estava nem um pouco inclinado e nem interessado a libertar Florence, mesmo com os esforços árduos do Lord Russell, o Lord-Chefe de Justiça da Inglaterra e do país de Gales. O caso gerou muitos debates e controvérsias, e também atraiu a atenção jornalística de todos os lugares, já que naquela época o arsênico era considerado como um afrodisíaco e também tônico para alguns homens, o que se leva a pensar e a acreditar que James o usava com frequência. Mais tarde, um químico da cidade relata que vendeu por um longo período veneno a James. Após isso, uma busca foi iniciada na mansão onde Florence e James moravam, e lá foi encontrado uma quantidade que poderia matar no mínimo 50 pessoas. Embora o casamento deles já estivessem desgastado e também acabado, Florence não tinha grandes motivos para que ela matasse o seu próprio marido. No testamento de James, ele deixa uma quantia muito pequena financeiramente para Florence e também os seus filhos. Então era muito mais conveniente ela ter o seu marido vivo, porém estar separada dele. Algumas pessoas tinham a opinião de que Florence havia envenenado seu marido
por conta do divórcio, pois na época vitoriana ela iria ficar como uma mulher arruinada se fosse divorciada. Outras pessoas também têm a opinião por uma perspectiva diferente, de que às vezes ela tenha envenenado seu marido para que ela não perdesse a custódia dos filhos, também após o divórcio. Aqui vai uma curiosidade sobre esse caso. Após 15 anos de pesquisa, o escritor e diretor Bruce Robson publicou um estudo abrangente sobre Jack, o Estripador, no qual ele defende que Florence e o seu marido James foram vítimas de seu cunhado Michael Maybrick. Robinson afirma de que ele era o verdadeiro estripador. Após a mudança de sentença de Florence, que foi de pena de morte para prisão perpétua, ela foi transportada para a prisão de condenadas femininas no distrito de Woking, onde permaneceu até 1896. Logo após isso, ela foi transferida para a prisão de Aylesbury. Florence passou 9 meses em um confinamento solitário, antes de ser transferido para uma cela comum. Mesmo após ela ser transferida para uma cela, ela permaneceu sobre o sistema silencioso, no qual o silêncio era imposto o tempo todo. Suas memórias revelam um preço físico e mental que o confinamento solitário deixou sobre ela. Ela apelidou a prática de, abre aspas, de longe, a característica mais cruel da servidão penal, fecha aspas. E enfatizou também a desolação e desespero da sua rotina monótona e sem esperança no confinamento solitário. Durante seu tempo na primeira prisão, Florence sofreu com insônia e também com problemas de saúde frequentes. Ela alegou que era pelos gritos frequentes e também pela destruição dos conteúdos das celas, que acontecia durante a noite, por algumas prisioneiras com a mente fraca, o que a deixou com os nervos trêmulos e também incapaz de poder dormir. Depois de passar pelos primeiros estágios de confinamento solitário e também de probatório, que foi quando ela foi transferida para uma cela comum, Florence passou pelo terceiro estágio, que é o trabalho duro, no qual lhe foi permitido sair de sua cela durante o dia, para ajudar a levar as refeições à cozinha. O seu dia começava às 6 da manhã e só terminava às 5:30 da tarde. De acordo com suas memórias, ela se lembra de lavar 10 latas de 4 litros, de limpar também uma mesa de 6 metros e também 2 cômodas que eram de 3,5 metros. Limpava facas, lavava um saco de batatas e também ajudava a servir o jantar. Ela também esfregava um pedaço de chão no qual era ordenado a ela. Durante 1896, Florence deu entrada na enfermaria durante 2 semanas, decorrente a um resfriado febril. Segundo ela, esse resfriado foi causado por roupas de camas e também por correntes de ar inadequadas que entravam em sua cela. Foi no final de seu tempo na enfermaria que ela foi transferida para Aylesbury, em 4 de novembro de 1896. Florence falou bem sobre os guardas que conheceu em seu período de confinamento, dizendo que eles eram civilizados, pacientes e que tinham autocontrole. Após a sua detenção nas prisões, ela foi libertada em janeiro de 1904. Embora ela tivesse perdido sua cidadania americana quando ela se casou com seu marido britânico, assim que ela retornou ao seu país de origem, sua cidadania foi restaurada. Inicialmente, ela ganhava a vida com palestras, falando sobre a reforma prisional e também protestando sobre a sua inocência. Mais tarde, ela se mudou para Connecticut e também começou a usar o seu nome de solteira, Florence Elizabeth Chandler. Depois de alguns meses sem sucesso como governanta, Florence começou a viver de uma forma reclusa e vivendo em um bangalô de apenas 3 cômodos, em uma vila de New Milford, convivendo apenas com os seus gatos,
sendo suas companhias. Alguns moradores simpáticos descobriram sobre a verdadeira identidade de Florence, mas eles mantiveram um segredo sobre o que eles sabiam. Florence morreu sozinha e sem nenhum tostão em sua casa em New Milford. Ela faleceu em 23 de outubro de 1941. No dia seguinte, o seu obituário foi publicado na primeira página do The New York Times. Ela foi enterrada ao seu pedido ao lado de sua amiga Clara Dulon, no terreno de South Kent School. Em seus poucos pertences estava um álbum de recortes de jornais da sua vida anterior e também uma Bíblia da família toda esfarrapada. Ela nunca mais viu os seus filhos e eles foram criados pelo médico da família. O seu filho, que virou um engenheiro de Minas, morreu em 1911, quando confundiu um copo de cianeto com água e acabou morrendo pelo envenenamento. Após a sua libertação, Florence escreveu um livro sobre as suas experiências. Esse livro em português se chama A Própria História da Senhora Maybrick, Meus 15 Anos Perdidos. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje, um caso mais curto, né? Mas que também tem muitas controvérsias, muitas coisas que ficaram sem respostas. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que Florence realmente envenenou o seu marido com a intenção de matá-lo? Ou vocês acham que foi apenas um acidente e que quando ele administrou aquela dose dupla, né, de estraquinina, ele acabou falecendo devido a isso, por causa, né, que foi prejudicial, acaba que ele foi tratado por uma outra coisa, mas após essa dose que ele tomou, e esse arsênico em seu organismo, será que realmente foi administrado por ele? E aí? O que vocês acham sobre esse caso? Eu acho esse caso bem polêmico, porque na época da era vitoriana, né, era muito comum os homens tomarem arsênico. Então, pode ser que isso também, a longo prazo, tenha prejudicado James, né, a saúde dele. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse caso, se você já conhecia, se você conhecia sobre o caso Florence, né, um caso, de certo modo, também triste, porque acaba que depois de tudo isso, toda essa polêmica envolvendo esse crime, ela nunca mais pôde ver os seus filhos, viveu de uma forma também solitária, sozinha. E aí, o que vocês acharam do caso de hoje? Deixe também a sua curtida e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse. Eu vejo vocês na semana que vem.